assevera claramente que nós somos seres de conhecimento. Aliás, dentro do próprio Evangelho, encontramos inúmeras vezes Jesus se reportando a nós, as criaturas humanas, com adjetivos e com expressões extremamente importantes, capazes de elevar a nossa autoestima. Nos disse, certa feita, está lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, brilha a vossa luz diante dos homens. Evocando o salmista, teria dito também: vós sois deuses. E em outro momento asseveraria que vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então Jesus tem sobre nós aquela visão que nem nós conseguimos ter, porque ainda carregamos conosco o fardo da sombra, ainda não temos a capacidade de nos compreendermos como filhos de Deus, como projetos divinos, muitas vezes nos vitimizando ou reduzindo a nossa própria capacidade de superação, de evolução e de progresso. Não foi sem razão que Jesus descortinou também no Sermão do Monte a nossa destinação, a finalidade da nossa vida, ao pronunciar, e registro é de Mateus 5,48, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus tem sobre nós uma visão muito melhor, muito mais abrangente, muito mais futurista do que nós temos a respeito de nós mesmos. E não é por isso que ele vai dizer: conhecereis. Ora, se ele afirma que nós somos capazes de conhecer, então ele está traduzindo para nós a seguinte expressão: vós sois seres de aprendizagem, vós sois seres de conhecimento. E aí, imediatamente, nós vamos buscar essa compreensão, lançando mão também aqui de algumas reflexões de autores, de pensadores, especialmente aqueles que não negam a condição do homem enquanto espírito imortal. Mais uma vez, evocando a própria figura de Paulo Freire, autor que sempre estudamos e gostamos muito, não é por ser meu conterrâneo não, tá? Mas sempre trazendo grandes observações, nos coloca em uma de suas obras fundamentais que o homem tem uma vocação ontológica para o conhecimento. Nós nascemos para conhecer, nós temos todo um aparato de conhecimento. Nós não estamos no mundo imersos ou não estamos no mundo indiferentes a esse mundo. Nós temos a possibilidade de interação com o mundo fora de nós, com o mundo que existe em nós, com os outros que conosco vivem a experiência. Então essa vocação ontológica ele vai traduzir, como outros autores também, pela chamada abertura ao mundo. O que é que significa isso? É que estando no mundo, nós estamos de alguma forma recebendo daquilo que faz parte do mundo estímulos, motivações, e essas possibilidades vão como que, de alguma maneira, interferindo em nossas aptidões, chamando para que as nossas aptidões, que estão presentes em nós como marca divina, isso possa se expressar por um movimento que fazemos para conhecer. E esse movimento para conhecer tem como base algo fundamental que o autor pernambucano denomina a mola propulsora do conhecimento. Esta mola propulsora ele chamou de curiosidade. Não é sem razão, mesmo dentro da perspectiva mitológica, né, da chamada saída do paraíso, a curiosidade teve um papel fundamental, porque dentro do mito de Adão e Eva, curiosa era Eva. Se nós fôssemos forçar uma conclusão, diríamos que a raça humana se tornou profundamente inteligente graças a Eva. Porque Adão ficou meio parado, ficou meio olhando. É brincadeira, viu? Era só para provocar o Beto, mas ele não está aqui, não posso fazer nada, né? Então, observemos que a curiosidade é ela que vai deflagrar. Por isso, desde cedo, nós temos na criança essa atitude. E muita gente se irrita. Os pais se irritam, os mais velhos se irritam. E pasmem, até professores se irritam. A professora
faz uma avaliaçãozinha, né? Realmente é. E pergunta lá, quem descobriu o Brasil? E o menino responde, os índios. E a resposta, a professora colocou, errado. O menino vai para o tio, que é professor também, e diz assim, olha aqui, meu tio, a minha professora não sabe. E olha que ela é professora. E o tio perguntou o que foi. E ele respondeu, caiu na prova, quem descobriu o Brasil? E o tio perguntou, você respondeu o quê? Os índios. Ele disse, mas por que você respondeu assim? Porque quando aquele tal de Cabral chegou, quem recebeu ele no Brasil? Os índios. Então não foi ele que descobriu, o Brasil já estava descoberto. Bom, o menino está errado? Está certo, o menino está certo, né? Parte daí da história, boa parte, está absolutamente correta, né? Então, a curiosidade da criança é algo fenomenal e nós geralmente não estimulamos. E há uma fase dessa curiosidade infantil que é muito difícil da gente lidar enquanto adulto, que é a pergunta sem querer ouvir a resposta. Então a criança pergunta, quando você se arruma todinho para responder, ela faz outra pergunta. Aí você não consegue terminar a primeira, tenta responder a segunda, ela vai para a terceira. Então isso muitas vezes irrita, mas é a curiosidade que instiga na criatura humana essa abertura ao mundo. E ela deve ser estimulada não apenas em relação ao mundo, mas também em relação ao outro e em relação a si mesmo. Cuidado para não confundir a curiosidade em relação ao outro com processos de observação que culminarão na famosa fofoca. Não é isso, né? Mas é o estímulo que deve ser dado à observação, a essa capacidade natural da criatura humana de perceber o que se passa então ao seu redor.